2.3 França. A educação obrigatória universal, assim como o serviço militar obrigatório, foi introduzida na França pela Revolução Francesa. A Constituição Revolucionária de 1791 decretou instrução primária obrigatória para todos. O governo não podia fazer muito para colocar esses princípios em prática no começo, mas fez o máximo que pôde. Em 1793, a Convenção determinou que a língua francesa fosse a única língua da República, una e indivisível. Pouco foi feito antes da aparição de Napoleão, que estabeleceu uma educação estatal abrangente. Todas as escolas, fossem públicas ou nominalmente privadas, estavam sujeitas ao estrito controle do governo nacional. A Universidade da França dominava todo o sistema, pois foi estabelecida para garantir a uniformidade e controle do sistema educacional francês. Seus chefes oficiais eram nomeados por Napoleão e ninguém podia abrir a nova escola ou ensinar em público sem uma licença da universidade oficial. Assim, com a Lei de 1806, Napoleão agiu para assegurar um monopólio de ensino para o Estado. O corpo docente das escolas públicas deveria ser determinado por uma escola normal operada pelo Estado. Todas essas escolas foram instruídas a tomar como base de seu ensino os princípios de lealdade ao chefe do Estado e obediência aos estatutos da universidade. Devido à falta de recursos, o sistema de escolas públicas não poderia ser imposto a todos. No final da era napoleônica, pouco menos da metade das crianças estudava em escolas públicas francesas. O restante estudava em grande parte nas escolas católicas. As escolas particulares, no entanto, estavam agora sob a regulação do Estado e eram obrigadas a ensinar patriotismo em favor dos governantes. Com a restauração, o sistema napoleônico foi ampliamente desmantelado e a educação na França se tornou um assunto predominantemente da Igreja Católica. Depois da Revolução de 1830, entretanto, o ministro Guizot começou a renovar o poder do Estado em seu decreto de 1833. A frequência não era obrigatória e as escolas privadas foram deixadas intactas, exceto por um requerimento significativo que todas as instituições educacionais deveriam ensinar: paz interna e social. Porém, a completa liberdade para as escolas privadas foi restaurada pela Lei de Falloux, aprovada em 1850 por Luís Napoleão III. Com exceção, então, dos períodos revolucionário e napoleônico, a educação da França continuou livre até a última parte do século XIX, assim como a compulsão e o absolutismo prussianos receberam um grande ímpeto a partir da derrota pelas mãos de Napoleão. A compulsão e ordem francesas receberam inspiração a partir da vitória da Prússia em 1871. As vitórias prussianas foram consideradas as vitórias do exército prussiano e da educação prussiana, e a França, movida pelo desejo de vingança, revanche, passou a prussianizar suas próprias instituições. Em decretos de 1882 e 1889, inaugurou o alistamento militar obrigatório universal do modelo prussiano. O líder da nova política era o ministro Jules Ferry. Ele era o principal defensor de uma nova política de imperialismo agressivo e conquista colonial. Ofensivas foram realizadas no norte da África, na Baixa África e na Indochina. A demanda por educação compulsória surgiu a partir do objetivo de revanche militar. Como um líder político, Gambetta afirmou: a educação prussiana venceu a última guerra e a educação francesa deve ganhar a próxima. Para este fim, surgiu um clamor para a extensão do sistema escolar a toda criança francesa, para o treinamento em cidadania.
Além disso, havia demandas pela educação compulsória para que toda criança francesa pudesse ser inoculada no republicanismo e imune às seduções da restauração monárquica. Como resultado, Ferry, numa série de leis em 1881 e 1882, tornou a educação francesa compulsória. Escolas privadas eram nominalmente deixadas livres, mas na verdade eram grandemente restringidas pela dissolução obrigatória da Ordem dos Jesuítas e sua expulsão da França. Muitas das escolas privadas eram dirigidas pelos jesuítas. Por outro lado, as leis aboliram muitas ordens monásticas, que não foram formalmente autorizadas pelo Estado e proibiram seus membros de administrar escolas. A frequência em alguma escola era obrigatória para todas as crianças entre 6 e 13 anos de idade. O efeito do novo regime foi dominar completamente as escolas privadas, uma vez que aquelas que não foram afetadas pelas leis anticatólicas tinham de substituir o decreto que as escolas privadas não podiam ser estabelecidas sem uma licença do ministro e podiam ser fechadas por uma simples ordem ministerial. Escolas secundárias privadas foram severamente mutiladas pelos atos de Waldeck-Rousseau e de Combes, de 1901 a 1904, e suprimiram todas as escolas secundárias religiosas da França. 2.4 Outros países. A história da educação obrigatória nos outros países da Europa é bem similar, com o elemento adicional das línguas obrigatórias na maioria deles. O Império Austro-Húngaro lutava por uma monarquia absoluta, uniforme e centralizada, com a língua sendo exclusivamente alemã, enquanto o segmento húngaro do Império tentava magiarizar suas nacionalidades minoritárias e abolir todas as línguas, exceto o húngaro, dentro de suas fronteiras. A Espanha havia usado seus atos de escolaridade obrigatória para suprimir a língua catalã e impor o castelhano. A Suíça tinha um sistema de escolaridade obrigatória enraizado em sua Constituição. No geral, todo o país na Europa tinha estabelecido a educação obrigatória em 1900, com exceção da Bélgica, que se seguiu em 1920. Para Herbert Spencer, a China levou a ideia da educação obrigatória até sua conclusão lógica. Lá, o governo publicou uma lista de obras que podem ser lidas e, considerando a obediência à virtude suprema, autoriza apenas aqueles que são amigáveis ao despotismo. Temendo os efeitos perturbadores da inovação, não permite que nada possa ser ensinado além do que procede de si mesmo, a fim de produzir cidadãos padronizados, exerce uma disciplina rigorosa sobre todas as condutas. Existem regras para sentar, levantar, andar, falar e se curvar, fixadas com a maior precisão. É importante notar com cuidado o sistema imperial japonês de educação estatal compulsória, por causa das muitas semelhanças que exibe com a moderna educação progressiva, como Lafcadio Herbert observou. O objetivo nunca foi treinar o indivíduo para a ação independente, mas treiná-lo para a ação cooperativa. A restrição entre nós começa com a infância e gradualmente relaxa, que poderia ser melhor para a criança enquanto desenvolve seu poder de raciocínio se lhe fosse permitida mais liberdade e menos orientação. Restrição no treinamento Extremo Oriente começa tarde. Repetindo, restrição no treinamento no Extremo Oriente começa tarde e depois aperta, não apenas até a idade escolar, mas consideravelmente além dela. Uma criança japonesa goza de um grau de liberdade muito maior do que é permitido para crianças ocidentais. Fazer é permitido, que a criança faça o que quiser. Na escola, a disciplina começa.
Mas não há punição para além da admoestação pública. Qualquer restrição existente é exercida principalmente sobre a criança, através da opinião comum de sua classe. E um professor habilidoso é capaz de moldar aquela opinião. O poder dominante é sempre o sentimento da classe, é sempre a regra de muitos sobre um, e o poder é formidável. O espírito inculcado é sempre o sacrifício do indivíduo para a comunidade e um esmagamento de qualquer independência individual. Na vida adulta, qualquer desvio das minúcias da regulação estatal é instantaneamente e severamente punido.